Olá, amigos, bem-vindos a mais um estudo do Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor. Hoje vamos abordar um instigante tema baseado no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Os Três Reinos. Afinal, o Espiritismo é criacionista ou evolucionista? Vamos lá? Vamos estudar? Então, vou compartilhar com vocês aqui os nossos slides. Então, os três reinos, essas são as nossas fontes básicas, principais. E agora vamos ouvir com atenção o que virá. Talvez vocês já conheçam esse texto. Vamos lá? No princípio, Deus criou o céu e a terra. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. E disse ainda: que a terra produza a erva verde, que traz a semente, e árvores frutíferas, que trazem os frutos, cada qual conforme a sua espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes, para se reproduzirem sobre a terra. E isso se fez assim. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. E Deus disse ainda: que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra, e sob o firmamento do céu. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. E Deus disse também: que a terra produza animais vivos, cada um conforme sua espécie, animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra, conforme suas diferentes espécies. E ele disse em seguida: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, a toda a terra e a todos os répteis que se movam sobre a terra. Deus viu todas as coisas que havia feito, e elas eram muito boas. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Depois Deus descansou, então a gente deixa ele descansar e a gente vem para cá agora, né? Então, segundo a Bíblia judaica cristã, a Bíblia, né, que nós conhecemos, que é da tradição do judaísmo e depois do cristianismo, então Deus executou toda a criação em 6 dias, como a gente viu, as plantas, depois os animais marinhos, depois os voadores, depois os terrestres, incluindo os domésticos. Vocês perceberam isso? Deus criou os animais domésticos? Todos segundo a sua espécie. Isso quer dizer, exatamente na forma de quando Gênesis foi escrito, na época do Moisés. Então, ele criou cada um segundo a sua espécie. E depois ele criou o ser humano. Interessante que criou os domésticos antes, né? Depois criou o ser humano. A sua imagem e semelhança para dominar sobre os outros seres. Então, isso é a descrição da criação. Mas será que só os hebreus imaginaram a criação?
Então, a gente pode dizer que tem, não um, mas vários criacionismos, historicamente, né? Criacionismo, apesar de que a gente aqui, no nosso mundo ocidental, no Brasil tal, quando a gente fala em criacionismo, a gente pensa na tradição católica, né? Mas muito antes da tradição católica já tinha formas de explicar, né? Então, na Grécia, a gente tem lá na mitologia grega a criação a partir do caos, né? Quem lê mitologia grega tem lá o Cronos, que era o Saturno, que criou o tempo a partir do caos, tinha os titãs, tem toda uma história que conta como deuses primordiais geraram aquilo que depois viria a ser a Terra e o restante do que eles consideravam o universo, né? No hinduísmo, a gente tem, ainda nos livros sagrados, a dança de Shiva, né, o deus Shiva, que tinha uma dança em que ele ora criava, ora destruía, ora criava, ora destruía. Então, era uma dança em que explicava para eles a criação a partir de um ciclo de criação, destruição, né? Que alguns acham que tem semelhança com algumas teorias científicas da atualidade. O islamismo herdou um pouco da tradição dos judeus, também da criação pelo Deus único, etc., só que, com o tempo, eles também acabaram se dividindo, e alguns aceitaram que Deus tivesse criado todas as espécies, como a gente viu lá na história da Bíblia, né? Cada espécie, uma por vez, do jeito que ela é agora, e outros acham que não, que houve uma evolução entre as espécies. O judaísmo contou essa história, o cristianismo adotou essa história, né, porque a história foi escrita por Moisés, não tinha cristianismo na época de Moisés, né? O cristianismo adotou quando foi criada a Bíblia, que juntou os livros antigos dos judeus com os evangelhos, né, e os outros livros do Novo Testamento. Então, por isso que a gente fala tradição judaico-cristã, né, que se consolidou mais ou menos depois do século IV, depois de Cristo. Os chineses explicavam de outra forma completamente diferente, havia um ovo primordial que deu à luz, que estourou e produziu o universo, enfim. Eram modos de contar, né? Modos de contar como que o universo, enfim, a vida, o universo para eles era basicamente a Terra e o céu que eles viam, né? Não era a concepção do universo que a gente via hoje. Ninguém olhava para o céu e achava que tinha planetas, como a gente pensa hoje com a possibilidade de ter vida. Era a Terra que tinha vida mesmo. A mitologia chinesa é a mais antiga que a gente tem, pelo menos do ponto de vista de coisas escritas, né? E o Big Bang é do século XX. É que houve alguns cientistas que fizeram uma analogia, mas são coisas diferentes, né? Uma é do século XX e outra é de 10 mil anos, sei lá, 8 mil anos antes de Cristo, né? Mas algumas pessoas fazem analogia, como também a dança de Shiva, alguns pesquisadores do século XX e XXI também fazem uma analogia como se fosse um símbolo, mas, obviamente, os hindus, quando imaginaram isso, não tinham ainda essa teoria, né? As partes da natureza que eram importantes tinham que ter uma origem divina, o Nilo, etc., né, para os egípcios. Então, esses são houve vários criacionismos religiosos durante a história, e mais recentemente a gente tem criacionismos, que a gente pode chamar de criacionismos mais científicos, né, com teoria científica. Um deles é o chamado design inteligente, que mais ou menos diz que foi Deus que criou tudo do jeito que está, só que foi um projeto bem pensado, bem bolado, e que Deus, com aquele projeto, criou dessa maneira. Então, ele é criacionista, mas ele tem uma linguagem, um viés mais científico, né? E há também os criacionistas evolucionários, que é um outro grupo que no meio do século XX, quando a evolução das espécies ficou mais bem explicada e aceita, né? Também se formou esse grupo.
O termo criacionista mesmo, na verdade, o termo é mais recente, né? Ele é mais ou menos a partir do século XVIII. Era um termo que os não criacionistas davam, até meio pejorativamente, né, para aqueles que diziam acreditar que as espécies tinham sido criadas por uma divindade separadamente e do jeito que elas são hoje, que é a descrição da Bíblia cristã, né? Então, aí essas pessoas eram chamadas de criacionistas, enquanto os outros, que não aceitavam criacionistas, eram chamados de evolucionistas, porque não achavam que as espécies tinham sido criadas como são agora, mas que evoluíram ao longo do tempo, né? Antes disso, lá no passado, a gente teve dois filósofos muito importantes, que são Platão e Aristóteles, lá na Grécia, do século V a.C., mais ou menos. Aristóteles é pouco posterior a Platão, foi aluno de Platão, né? E que, principalmente o Platão, mas depois o Aristóteles aceitou também a ideia, dizia que, assim, o universo é perfeito, porque o universo foi criado pelos deuses, então o universo é perfeito. Bom, se o universo é perfeito, tem mudanças, a gente vê mudanças acontecendo, mas ele dizia assim, a essência de tudo que existe tem que ser perfeita também. Se o universo é perfeito, a essência tem que ser perfeita. Então, essa essência perfeita não pode mudar, já que a criação é perfeita. Então, isso ficou chamado mais tarde de essencialismo. Quer dizer, ele dizia que a essência de todos os seres vivos, de todas as espécies, de todas as coisas, não podia mudar, porque ela era perfeita. Essa ideia foi retomada muitos séculos depois, na Idade Média, na Europa, e ela gerou, principalmente a partir dos pais da igreja, no século XII, Abelardo, Tomás de Aquino, que a gente fala hoje de Santo Tomás de Aquino, Abelardo, etc. Eles combinaram essas ideias com algumas outras e organizaram uma classificação das espécies, né? Dos seres animados, dos seres inanimados e também dos seres espirituais. Tudo junto. Essa figura aqui é uma figura de um dos livros comuns aí na Idade Média. E por que eu estou colocando isso? Porque essa ideia perdurou até o século XVIII para o XIX. Século XIX é o século de Kardec, né? Então, vejam aqui, é uma escala naturé. Eu nem sei se fala naturé, mas acho que é naturé. Mas a escala natural quer dizer, é a escala natural, ou a escada natural, em que a gente tem aqui níveis, percebem? Vários níveis, em cada nível tem um tipo de ser. No nível mais alto está Deus, e no nível mais baixo estaria o inferno. E os seres humanos estariam aqui no meio, os animais, etc. Então, é algo assim, olha, tentando esquematizar um pouquinho isso, não sei se dá para todo mundo ver. A gente teria aqui Deus aqui em cima, logo abaixo de Deus tem os anjos, todos com asinha, meio gordinhos aqui, em volta de Deus. Alguns deles, se olharem, conseguirem olhar direito, tem uns tocando corneta aqui, né? Algum instrumento musical, etc. Abaixo dos anjos tem os demônios, meio pelados aqui, meio, né? Estranhos aqui. Pois é. Depois tem os homens e mulheres aqui nesse andar. Depois tem animais. Tem animais que voam, tem animais marinhos, tem animais terrestres. São 3 andares de animais. Depois tem as plantas, árvores, etc. Depois viriam os minerais. E aí teria aqui o inferno. Inclusive aqui tem, né, os anjos que decaíram para o inferno, aqui, né? Do lado direito, na teologia, lá tem os anjos que decaíram, né? Então, essa é a escala natural. A escala natural, ela não tinha um valor só teológico, ela tinha um valor de realidade para aqueles que, inclusive, depois de Galileu, começaram a se aventurar a fazer pesquisas dentro da igreja, que eram
sacerdotes, bispos, etc. Então, por essa escala, nenhuma espécie podia mudar de uma posição para outra. Então, os homens não podiam passar para um andar de baixo ou de cima, nenhum animal podia subir ou descer de escada. Então, os seres viventes tinham uma escada, uma classificação imutável. Imutável. E é por isso que se dizia que os animais eram os seres inferiores da criação. Seres inferiores, porque na escala natural, eles estavam abaixo do homem. E isso era vigia tanto, que Kardec, no Livro dos Espíritos, usa esse termo, os seres inferiores da criação. Porque até os cientistas usavam. Não eram só os religiosos. Eles também falavam dessa forma. Acreditavam que tinha uma supremacia ali de Deus, etc., dos homens, né? E essa escala foi a base da biologia do século XVII e XVIII. Né? Veja que, a partir acima dos homens, está até com uma cor diferente aqui, né? Digamos, o mundo acima do nosso, é o mundo espiritual. Então, os demônios estão na última escala do mundo espiritual. Não do mundo material. O mundo material é dos homens para baixo. Então, essa escala, ela era uma base, e era a base ainda que muitos biólogos do século XIX usavam. Usavam porque muitos biólogos não eram independentes, né? Eram no sentido da religião. Eram biólogos que queriam compatibilizar uma explicação com base nos dados que eles estavam descobrindo na época com o que estava a interpretação do Gênesis, né? Da Bíblia. Outra coisa interessante também é a questão da cronologia da criação, né? Os tempos, as idades da criação. Pela cronologia da Bíblia, a Bíblia cristã, dava mais ou menos a criação de Adão e Eva, e não só de Adão e Eva, porque de Adão e Eva para os animais e tudo mais era dias, então a época era igual, né? Cerca de 6.000 anos atrás da nossa era, 4.000 e poucos antes de Cristo, né? Eles não chegaram, os judeus não chegaram ainda no ano 6.000. Então, é um pouco menos de 6.000 anos atrás, né? Então, era isso que se pregava e se acreditou durante muitos séculos. Mas, o que acontece? No século XVIII, principalmente, houve uma evolução grande das pesquisas geológicas. Então, as pesquisas geológicas começaram a perceber que os terrenos, vejam aqui nas figuras, os terrenos não eram homogêneos, que os terrenos, quando eles eram escavados, eles apareciam em camadas. E aí os pesquisadores disso, que eram geólogos, chamados geólogos, né, começaram a pensar por que tem algumas coisas que só apareciam nas camadas mais próximas do solo e outras coisas que só existiam nas camadas mais profundas. Então, aí, alguma coisa estava errada com essa história dos 6.000 anos para todas as espécies, né? Então, eles fizeram uma projeção, e alguns, não todos, fizeram uma projeção com base nessas evidências científicas. Não fizeram um cálculo exato, não dava para fazer ainda, mas eles projetaram para aquelas espécies poderem existir desde as camadas mais profundas até as mais recentes, isso levaria milhões de anos. Então, a descoberta das camadas geológicas, dos fósseis, né, que eram esses esqueletos de animais, de plantas, enterrados nessas camadas, né, em várias profundidades, faziam eles pensarem, olha, não é possível que tudo tenha sido criado de uma vez, porque então todos deveriam estar na mesma profundidade. O terreno que vem de cima, ele é posterior, ele foi se depositando posteriormente, o outro que vem em cima é posterior. E se nesse terreno aparece uma espécie que não tinha no terreno mais profundo, então significa que antes
tinha algumas espécies e depois apareceram outras. Eles começaram a perceber isso, que tinham espécies que só apareciam a partir de uma certa camada. Mais do que isso, eles perceberam que tinha espécies que apareciam no começo e depois sumiam. Portanto, eram espécies que tinham sido extintas. Mas como é que Deus pode criar uma coisa e depois ser extinto? Eles ficaram assim, como assim, né? Como se explica? Se era perfeito, por que foi extinto? Se era perfeito, por que não foi criado no começo, foi criado depois? Os geólogos com a cabeça um pouquinho mais arejada, apesar da tradição religiosa, começaram a falar, não, vai ver que então Deus não teve uma criação só, teve várias criações, né? Tinha uma criação, aí acontecia alguma coisa, aquelas espécies destruíam, Deus criava de novo, mais algumas, depois tinha alguma outra coisa, depois Deus criava de novo, começaram a falar em criacionismos múltiplos, para tentar entender por que algumas espécies sumiam, né? Em particular, perceberam, né? Darwin foi um desses, que existiam fósseis marinhos, por exemplo, no alto de picos, no alto de montanhas, né? Então, como é que no alto de uma montanha você pode ter um fóssil de um animal que era marinho? Como explicar isso? Aí alguém falava, não, mas não teve o dilúvio? Não, o dilúvio chegou lá, né? Os religiosos explicavam isso. O dilúvio chegou lá, então alguns animais ficaram lá. Outros falavam, não, então pode ser que não tem terremoto, e quando tem terremoto, muda a conformação da terra, abre buraco, tem pedra que sai para fora, etc. Talvez o que é montanha hoje, no passado não tinha. E por causa dos terremotos, etc., alguns terrenos subiram. Então, começou a haver uma série de explicações alternativas, né? Os fósseis e os estratos geológicos permitiam ter, então, uma data relativa, não dava para dizer exatamente quanto era, mas certamente era muito mais tempo do que aquilo que a religião previa, né? E os fósseis mais recentes, esses eram mais próximos das espécies atuais. Olha que interessante. Eles perceberam isso na pesquisa, né? Os fósseis dos terrenos mais próximos da superfície eram quase próximos das espécies atuais. Então, dava a impressão que havia uma mudança nas espécies e elas iam se aproximando daquilo que era hoje, no tempo atual. Essa questão do tempo da criação só ficou bem desvendada na virada do século XX, quando se descobriu a radioatividade e se descobriu uma maneira de usar a radioatividade para fazer a datação dos terrenos geológicos. Então, os pesquisadores que conheciam essa técnica descobriam que nos terrenos tinham elementos radioativos, eles mediam e quantificavam a quantidade desses elementos e, fazendo contas pelas leis da radioatividade, eles voltavam para trás e mostravam que, na verdade, aquilo só poderia ter existido não há milhões, mas há bilhões de anos atrás, em particular os terrenos mais profundos. Então, na época de Kardec, isso ainda não tinha sido completamente desvendado, né? Estava se desvendando, estava se questionando, tinha muito dado para questionar, mas ainda não se tinha fechado um número. Hoje a gente sabe que a Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos atrás. Tem evidências claras sobre isso. Pedro Kardec não tinha, né? Aí o que aconteceu, né? O problema da ciência no século XIX, com todas essas evidências, era, afinal, as coisas tinham acontecido como na Bíblia ou não? Era criacionismo ou as coisas tinham evoluído de alguma maneira, né? Então, a gente tinha duas grandes correntes. O criacionismo, que hoje a gente costuma chamar de fixismo, que todas as espécies eram fixas, que tinham
geólogos famosos, como Cuvier, que aceitava isso, dizendo que, então, Deus criou e continua criando todas as espécies e subespécies da natureza, como elas sempre foram, sempre iguais, e nenhuma espécie se transforma em outra, né? E tinha outros que pensavam diferente, como era o Lamarck, no começo do século XIX, Saint-Hilaire, e na Alemanha também o Goethe aceitava também isso, que diziam que não, que todas as espécies têm uma característica muito interessante, que é a variabilidade. A mesma espécie, os indivíduos da mesma espécie não são todos iguais. Eles têm pequenas diferenças, apesar de serem da mesma espécie. Isso já naturalmente, eles têm pequenas variações por vários fatores. Pelo local onde elas apareceram, por uma série de fatores que eles enumeravam, né? E que, na verdade, as espécies que a gente conhece hoje, elas seriam o produto da evolução de espécies anteriores. Portanto, essas espécies anteriores não seriam fixas, elas sofreriam mudanças para chegar na forma como as espécies atuais são, né? Então, o porquê elas evoluiriam, cada um tinha a sua forma de ver. O Lamarck, por exemplo, falava do uso e desuso. Ele falava, se eu usar muito o órgão, na próxima geração ele sai mais desenvolvido. Se eu usar muito a mão direita fica do seu filho, vai nascer maior. Aí ele dizia que o pescoço da girafa tinha crescido, era crescido, porque antes ela não tinha pescoço assim, mas ela de tentar buscar alimento cada vez em lugar mais alto, o pescoço foi crescendo e aí as gerações futuras foram tendo pescoço maior. Isso ele explicava assim, não tinha evidências, mas ele explicava assim. Então, tinha essas duas grandes correntes, inclusive na época de Kardec. Bom, e aí vem o Espiritismo, né? Vem Kardec, publica o Livro dos Espíritos no meio do século XIX, e Kardec também, dentro do Livro dos Espíritos, se arriscou a colocar lá uma classificação dos seres vivos. Está lá no Livro dos Espíritos, a primeira classificação. Ele não inventou a roda, ele usou uma classificação que já existia. Por quê? Porque ele partiu daí para depois introduzir a questão espiritual, que nós vamos falar mais para frente, né? Então, ele dizia assim, a gente pode fazer a seguinte distinção. Primeiro, existe os seres inanimados, que só têm matéria, não tem vida nem inteligência. Seriam os minerais. Os seres animados não pensantes, que têm matéria, mas tem vida, tem vitalidade, mas não tem inteligência, seriam as plantas e os animais. E os seres animados pensantes, que têm matéria, vitalidade e tem ainda um princípio inteligente. Esse foi um acréscimo que o Livro dos Espíritos coloca, né? Que dá a faculdade de pensar. Está lá no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, depois aí Kardec faz um resumo disso, né? E ele faz uma pergunta, porque aí Kardec, então, classifica em três, quatro reinos, né? E ele, então, pergunta, isso mais para frente, no capítulo 9, da segunda parte, que pensais da divisão da natureza, capítulo 11, perdão, não é 9, não, é 11, que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, duas classes, seres orgânicos e inorgânicos. Na época dele, achavam que orgânico era vivo e inorgânico não era vivo. Hoje em dia, orgânico e inorgânico quer dizer outra coisa, né? E, segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? E os espíritos, que não são bobos nem nada, né, disseram, todas são boas. Todas as divisões são boas.
conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas tem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus, que é o mineral, vegetal, animal e o ser humano. Então, olha que os espíritos respondem. Todas são boas. Todas as classificações são boas conforme o ponto de vista. Eles não disseram nem certo nem errado. E nem deram outra classificação. Só depende do ponto de vista. Esses eram os 4 reinos do ponto de vista moral. Kardec, então, complementa lá, tem um comentário depois dessa questão, né? Esses 4 graus têm caracteres bem determinados. A matéria inerte seria do reino mineral, só teria uma força mecânica entre os componentes da matéria inerte, mais nada. As plantas, que seriam do reino vegetal, teriam a matéria com a força mecânica e mais a vitalidade, teria vida. A planta seria vida. Os animais do reino animal, além da matéria e da vida, teriam uma inteligência limitada só às necessidades dos animais. O homem, os espíritos falaram, o reino, se for moral, tal, né? Tem tudo que os outros têm, só que tem uma inteligência ilimitada, não ilimitada, mas sem limites como do animal, indefinida. Além disso, teria uma consciência do futuro, o homem podia pensar em termos de futuro, coisa que os animais só pensavam naquilo no momento, teriam a possibilidade de uma percepção fora dos sentidos, né? Hoje a gente falaria extrasensorial, ele falou percepção em base extramaterial, fora da matéria, e teriam o conhecimento de Deus. Então, tudo isso a mais no reino, ou, enfim, na espécie humana, né? Bom, e deram, nesse capítulo 11 do Livro dos Espíritos, em algumas das perguntas, pelas perguntas que Kardec fazia, os espíritos davam algumas características de cada reino, de cada espécie. Planta. Planta não pensa. Está lá na pergunta 586. Plantas não têm percepções, nem dor. Está na pergunta 587. Plantas não têm vontade. E só tem um instinto mecânico, 590. Então, planta não sente dor. Né? Não tem percepção, tem uma reação mecânica. Resposta dos espíritos. Animais. Né? Animais são suscetíveis a serem educados, mas são suscetíveis e, portanto, aprender, mas pela ação do homem, não entre si. Né? Um animal da mesma espécie, é aquela história, né? O animal que constrói um tipo de casa, de ninho, não muda o ninho dele. Mas os homens podem condicionar animais a fazerem coisas diferentes. O animal não vai entender aquilo como um progresso. Ele está simplesmente sendo condicionado pelo homem. Os animais se comunicam, não com a língua humana, e não com o ilimitado da imaginação do ser humano, mas também se comunicam. E o homem, além de tudo isso, é um ser à parte que, no corpo, é exatamente como os animais. Os espíritos falam, até em alguns aspectos, menos bem dotado do que alguns animais. Mas tem tudo que os animais têm. Então, eu estou pegando aqui, principalmente, as características materiais e algumas, não estou entrando ainda na questão do espiritual. Então, lá no Livro dos Espíritos, a divisão é assim. Do ponto de vista material, tem seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral,
poderia até pensar em 4 reinos. Kardec fala em reinos. Da onde ele tirou isso? Veja que os espíritos não falaram para ele que tem 4 reinos. Eles deram uma resposta meio evasiva. Da onde ele tirou isso? Ele tirou deste pesquisador, chamado Carl von Linné, que no Brasil a gente conhece por Linneu. Né? O Linneu, veja, no século XVIII, tinha proposto esta divisão dos seres vivos, grande divisão. Não só isso, Linneu, ele não só dividiu em 4 reinos, mas ele também dividiu abaixo dos reinos, famílias, filos, etc. Ele classificou tudo que ele conhecia da natureza, foi uma baita de uma classificação para a época dele. E ele dizem, né, que ele dizia assim, que ele ficou tão orgulhoso da classificação dos seres vivos, inclusive os minerais que ele fez, né, que ele ficou tão orgulhoso que ele disse assim, Deus criou e Linneu organizou. Ele achou que aquela divisão era tão bonita que ele disse que aquilo que ele fez era a organização do que Deus tinha feito. Né? E, por incrível que pareça, para a nossa época, em que os conhecimentos mudam todos os meses, todas as semanas, né? Aquilo que era descoberto no século XVIII ainda era ensinado nas escolas do século XIX. E é por isso que Kardec fala disso. Nenhuma outra classificação mais detalhada do que essa tinha sido feita até a época de Kardec. Então, o que ele estava colocando no Livro dos Espíritos era o top de linha, era a classificação mais moderna que existia naquele momento. Não que não tinha discussões, mas nada ainda fechado. Né? Mas veja que os espíritos tinham dito que todas as divisões são boas. Isso depende do ponto de vista. Né? O que aconteceu depois? Depois do final da vida de Kardec e depois de Kardec. Surgiram outras pesquisas, como não poderia deixar de ser. Então, veja que Kardec era muito prevenido. Lá no Obras Póstumas, ele dizia o seguinte, o Espiritismo, ponto pacífico de criação da estrutura do Espiritismo. O Espiritismo caminha de acordo com a ciência. Então, Kardec aceitava a classificação que a ciência aceitava. Mas se hoje nós fôssemos contar essa história, de Kardec para hoje, a ciência ampliou bastante essa questão. Então, só para a gente caminhar um pouco, em 1979, no século XX, já se ensinava nas escolas 5 reinos, não mais 3. 5 reinos da natureza. O reino das bactérias, Monera, o reino protista, o reino dos fungos e também o reino vegetal e o reino animal. Isso porque a descoberta das bactérias no final do século XIX e a variedade de fungos e bactérias que foram sendo descobertas mostrou que era uma infinidade. Então se disse, não, aquilo é um reino por si só. Né? Então, nós passamos a ter os vegetais e animais como 2 dos 5 reinos. Tem livros mais antigos, escolares, que ainda falam em 5 reinos. Né? Filhos nossos do século XX, eventualmente, aprenderam assim. E eu aprendi 3 reinos. Depois veio... Era o livro que falava historicamente. Depois veio esse. Né? Mas não parou por aí. Essa classificação é devida ao Whittaker, Robert Whittaker, que em 1979 elaborou essa classificação de 5.
O Linneu, ele tinha se baseado, para fazer a classificação dele, nas características exteriores das espécies. Características exteriores. O Whittaker, não, ele se baseou já nas diferenças celulares. Como é que cada espécie se alimenta, cada célula se alimenta, como é que interagem entre eles. Então, ele foi um pouquinho mais internamente os seres para poder fazer essas classificações. No reino unicelular, bactérias, etc. Mas não parou por aí. Em 1990, nós temos o Carl Woese, eu não sei exatamente se é Woese ou Woese, que propôs uma classificação em 6 reinos, em que as plantas e animais eram 2 deles. Olha a gente diminuindo. E não tem um reino nominal, não, viu? Nós estamos dentro do reino animalia lá, viu? Não tem essa de reino nominal, não. Somos dentro dos animais, ali, fisicamente. Só que o Woese, ele propôs que os 6 reinos estariam acima dos reinos, teria uma classificação mais abrangente dos reinos, que era dos domínios. Olha aqui a classificação. Isso aqui é uma parte do que o Linneu criou, da espécie para o gênero, do gênero para a família, para a ordem, para a classe, para o filo, para o reino, mas acima do reino teria o domínio. Então, esses 6 reinos estariam divididos em 3 domínios, né? Bactéria, arqueobactéria e eucária. Nós aqui, dos animais e plantas, estaríamos dentro da eucária, que é os seres vivos que a célula tem núcleo, núcleo organizado, né? E, então, acima dos reinos teria essa outra classificação mais geral, que eram os domínios. E acima dos domínios teria a vida, ou o que os biólogos chamam da biota, que é um superdomínio. A biota é tudo que existe vivo, né? Vivo. Veja, essa é uma das mais novas classificações que a gente tem. Tá? Veja, essa estrutura reflete outro critério. Essa estrutura nasceu depois que a ciência tinha se convencido de que as espécies evoluíram umas após as outras. Que todas as espécies atuais eram fruto da evolução de espécies antigas. Demorou para a ciência assumir isso como realidade. Foi na segunda metade do século XX. Então, essa estrutura refletia as diferenças evolucionárias. Então, uma estava ligada à outra por questões de evolução. Essa espécie é a evolução de uma anterior, essa é a evolução de outra. Não só por questões de agora, mas questões do passado também, né? Contidas naquilo que eles chamaram de genoma dos seres vivos, que era a característica genética dos seres vivos. De tal maneira que essa figura aqui mostra a sequência histórica das classificações que foram acontecendo depois do Linneu. Olha, em 1894, já o Haeckel dividia em 3 reinos, mas ele já tinha descartado o mineral, porque já se sabia, na época de Kardec, se acreditava que do minério podia surgir a vida, que era a geração espontânea. Ainda tinha dúvida disso. Mas depois do Pasteur, se descobriu que isso não era possível. Tem uma história toda, a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas não era possível. Então, o minério saiu fora da classificação dos seres vivos. E depois foi evoluindo para 5, para 6, o Woese, né? Depois ele dividiu em 3 domínios, até que chegou o Cavalier-Smith, em 2004, segundo consta, foi a última classificação, em que ele dividiu em 2 domínios, mas continuou dividindo em 6 reinos. Animais, fungos, plantas,
introduziu aqui um cromista, que eu não sou capaz de definir, protista e as bactérias. Pegando aqui especificamente Darwin na questão do evolucionismo. Na época que Kardec publica o Livro dos Espíritos, quando é que Kardec publica o Livro dos Espíritos? Veja que interessante, Darwin publica o grande livro dele, A Origem das Espécies, em 1859. E depois, ele vai introduzir o homem na origem, na sequência das espécies, em 1871. Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, da França. E a Gênese em 68, na França. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, Darwin não tinha publicado ainda A Origem das Espécies. Eu achei no YouTube um filme sobre Darwin, chama O Desafio de Darwin. Eu recomendo, assista, interessante. Que conta bem essa história de como ele ficou, o trauma dele todo para publicar A Origem das Espécies, né? Mas eu queria mostrar só como é interessante essa coincidência de anos aqui. Kardec publica em 1857, quando a discussão do evolucionismo não era novo, mas ainda não tinha uma proposta concreta na linha do que Darwin ia falar. Tinha várias propostas, mas ainda nada muito concreto. E quando ele coloca, então, Kardec pisa nessa questão da evolução meio com luva de pelica, assim, ele vai devagarinho e não fecha nenhuma questão nisso, né? Na Gênese, A Origem das Espécies já tinha sido publicado fazia vários anos. A ideia da evolução, de que as espécies umas decorriam das outras, já era falado, já tinha vários artigos, muita gente em vários países aceitava isso. Então, Kardec desce um pouquinho do muro, e na Gênese ele toma partido. Não que a questão tivesse fechada, mas ele, Kardec, toma partido. Ele não diz que o espiritismo deveria ser isso, mas ele diz, se fosse por mim, eu acredito nisso. Mas vamos esperar a ciência bater o martelo. E a ciência foi batendo devagarinho o martelo. Darwin fez uma viagem, né? Deu a volta ao mundo, saindo aqui da Inglaterra, nesse navio Beagle, né? Deixa eu voltar aqui, tá? Ele veio daqui, passou pela América do Sul, parou no Brasil, em alguns lugares, né? Depois ele fez toda a volta aqui, entrou no Pacífico, foi até as Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico, aqui, fecha aqui, né? Passou pela Austrália, etc., África, depois voltou para a Europa. Isso levou 4 a 5 anos, quase 5 anos de viagem. Ele foi como naturalista, né? Ele foi só para estudar. E ali é que ele tomou nota de todas as espécies que ele encontrou. Nunca tinha visto tantas espécies. Veja, 1831 a 1836. E ele foi publicar a Origem das Espécies em 1859. Ele demorou 20 e tantos anos com aquilo, guardando, amadurecendo, coletando mais informações, e lá e depois ele publica, né? E vai dizer que as espécies teriam evoluído umas das outras por seleção natural. O que é a seleção natural? Os indivíduos mais aptos a sobreviver num determinado ambiente tinham maior probabilidade de gerar filhos, uma prole. E essa prole, então, herdaria as características genéticas dele. Ele não falou em genéticas, né? As características dele. Ele não tinha genética, não tinha descoberto genética ainda. As características do físico dele. Então, as espécies tinham indivíduos que variavam, dependendo da situação do ambiente. Algumas se adaptavam melhor, outras não. As que se adaptavam melhor tinham mais chance de dar à luz filhos. As outras não se adaptavam muito, não tinham chance de procriar. Então, quem ia se procriar? Aquelas que melhor adaptadas.
Então havia uma seleção que a natureza fazia. Ele chamava de seleção natural. Assim como nas plantas se fazia seleção das espécies que eram melhores para produzir plantas que os homens usavam mais, mas de uma maneira artificial. Ele chamou a seleção que a natureza fazia de seleção natural, né? Essas espécies iam sofrendo mutações imperceptíveis de geração a geração, que depois de muitos anos podiam gerar até novas espécies. E eu vou depois. Então, ele ainda aventou que, por conta disso, na opinião dele, todas as espécies, na verdade, derivariam de um ancestral comum. Olha para onde ele foi. Isso ele não podia provar, mas ele aventou essa hipótese, que todas as espécies, na verdade, viriam lá atrás de uma só. Isso veio a ser confirmado só no fim do século, na segunda metade do século XX. E o que Kardec fez? Kardec conhecia mais ou menos os trabalhos de Darwin, os principais. E ele faz citação do Darwin na Revista Espírita. Na Gênesis ele não fala do nome Darwin, mas ele usa as ideias do Darwin. E lá, por exemplo, ele diz assim, olha, por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, desde o líquen até a árvore, desde o zoófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade. Olha só. Acompanhando-se passo a passo essa escala, pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Então, Kardec falando isso. Cada espécie é um aperfeiçoamento da espécie, uma transformação da espécie anterior. E o humano também. Aí ele se arrisca em 68 e diz, e o corpo do homem? O corpo do homem é idêntico aos outros corpos. Ele nasce, vive e morre do mesmo jeito que os animais superiores. Então, ainda que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve se resignar a ver no seu corpo material apenas o último elo da animalidade na Terra. Kardec ainda deu um tapa de luva de pelica nos cientistas que tinham todo o preconceito. Como que eu venho do macaco? Ainda que isso possa ferir o orgulho, o corpo material é o último elo. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual será inútil ele protestar. Notem, ele falou isso em 1868. O Darwin só teria coragem de colocar o homem nessa escala 3 anos depois, no outro livro que é Os Ascendentes do Homem. Né? Os Ascendentes do Homem, onde ele explicitou claramente que o homem seguia essa mesma. Aí sim, ele estava colocando isso. Não que a ciência tivesse concordado logo de cara, mas ele teve a coragem de colocar isso. Veja que Kardec foi até visionário nisso e se arriscou a colocar essa opinião. Paramos por aqui. Vamos ver, porque, na verdade, continua, né? E continua principalmente abordando a questão que a questão dos espíritos tem a ver com tudo isso. E aí, candente, não? É para a gente poder pensar muito a respeito, né? Certamente esse tema não para por aqui. Continue conosco, continue estudando conosco com o grupo de estudos Ondas de Amor. Fiquem bem.